de varejo e de comportamento do consumidor, uma coisa que não pode ficar de fora são os meios e as facilidades de pagamento, né? E aí, por isso, né, como é mais fácil mostrar um exemplo para que a gente entenda um ponto, eu gostaria de convidar aqui o Eduardo Zuccarelli, Chief Commercial Officer da PagaLeve, para apresentar o case dele aqui, que vem muito a calhar para mostrar o ponto de meios e facilidades de pagamento. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, bom dia. Obrigado, Caterine. Obrigado, Marcos, também pela palestra inicial aí, foi ótimo. Então, Caterine, primeiro, de novo, obrigado aí pelo convite, né? E é um prazer para nós aqui da PagaLeve poder discutir um pouquinho sobre esse cenário, né, de serviços financeiros para o varejo em si, né? Eu venho né, de uma carreira do varejo já um pouco longa, então eu passei muitos anos aí trabalhando em shopping center, passei também por concessionária de aeroportos, que tem uma relação muito forte com o varejo, né, com os lojistas. Então eu tenho conversado bastante, né, com lojistas já há muitos anos, né? E acho que corroborando um pouquinho com o que o Marcos trouxe agora há pouco, que existe um cenário bastante instável esse ano. Todo mundo fala muito do varejo, de como é que nós vamos continuar crescendo. Fala-se muito dessa mudança que o Covid nos trouxe com relação ao e-commerce, com relação às vendas online, com relação às vendas das lojas de tijolo, né? Então, do mundo físico, que também eu acredito que vai continuar existindo, que existe espaço para todos, até porque tem funções diferentes, inclusive, né? A omnicanalidade ela está aí para nos trazer um pouco disso. E nesse contexto é que nós trouxemos, né, que nós criamos a PagaLeve, né? Então, a PagaLeve, ela vem, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí eu só vou pedir para que vocês possam me confirmar se já estão vendo. Estamos vendo. Já, maravilha. Então, a gente traz aqui, na verdade, a PagaLeve, né? Então, a gente criou ela no Brasil. E, assim, acho que o principal ponto aqui é a gente trazer, atender o varejista. Então, a gente viu uma oportunidade, entendia até o que o Marcos vinha falando ali sobre o carnezinho gostoso, né? Que alguns varejistas costumam trabalhar com bastante força, e, ao mesmo tempo, a dificuldade que os bancos têm de, eventualmente, viver o varejo, né? Então, a gente vê aí um espaço, porque o banco sempre vai olhar muito para o consumidor dele, para o correntista dele, e aí isso para o varejista é muito ruim, porque o varejista não pode ter lá uma opção para cada banco, senão ele vai ter uma lista infinita ali, né? Por outro lado, o varejista em si, muitas vezes, não tem a expertise financeira para poder trabalhar também com o produto dele. Ele conhece muito do seu consumidor, mas não conhece exatamente do mercado, né? Então, a gente traz aqui a PagaLeve, a gente está dentro do mercado que a gente chama de Buy Now, Pay Later, e a gente recentemente agora anunciou aí uma série A nossa, então a gente captou aí cerca de 130 milhões de reais, e a gente tem alguns desses fundos aqui, são fundos early investors da Uber, da Zip, da Afterpay, mas também temos a Salesforce Venture Capital, o primeiro investimento que eles fizeram na América Latina somos nós, e também tem a Endeavor, que faz parte aí, dentre outros também, nós temos outros investidores aí no total para poder fazer frente a isso. Mas o grande ponto aqui talvez seja, né, o que raios é Buy Now, Pay Later, né? Porque a gente fala muito disso, eu acho que tem gente que fala que faz Buy Now, Pay Later desde 1950, né? E na prática, assim, a gente vê uma diferença entre o que é o crediário e o que é o Buy Now, Pay Later. O crediário, ele é um lugar onde você senta numa cadeira, numa loja física, você é apresentado para um plano, você tem que apresentar seus rendimentos, comprovação de renda, no final você ganha um cartão para usar em uma loja específica com um limite específico, similar ao cartão de crédito, e aí você acaba tendo uma obrigação de comprar com juros, um parcelamento um pouco mais longo, você geralmente é obrigado a comprar algum tipo de seguro, você leva uma garantia estendida, isso é um crediário, né? Buy Now, Pay Later, ele está numa categoria de parcelamento, mas ele é muito mais ligado à tecnologia, né? Então a gente tem um olhar óbvio de fruta baixa para o e-commerce, mas ele não é limitado a ele, mas a grande função dele é conectar a tecnologia, a inteligência artificial e tudo mais para facilitar a vida de todo mundo, né? Mas independente da diferença, acho que o brasileiro está acostumado a pagar parcela, seja com crediário, seja com cheque pré-datado, seja com parcelamento no cartão de crédito, e ali a gente tem um problema, porque
se você vai em qualquer lugar do Brasil, você tenta fazer um parcelamento, você vai ter, em talvez 99% dos casos, somente a opção do cartão de crédito. E aí a gente vê uma oportunidade ali, porque existem 3 grupos ali que a gente vê que são mal atendidos. O primeiro é aquele pessoal que não tem um cartão de crédito. Então, estou falando de 30% da população, é quase um terço da população não tem cartão de crédito, então é relevante esse público. Tem o segundo grupo, que é aquele cara que tem cartão, mas ele tem um limite muito baixo. Eu estou falando aqui de uma média mensal brasileira de R$ 1.400. Então, se eventualmente o consumidor compra uma geladeira, por exemplo, ele inviabiliza o limite dele pelos próximos, sei lá, 3, 4 meses. Então, também é uma dor do varejo, né? E tem o terceiro grupo, que o Marcos também lembrou bem no momento dele ali, que tem aquele grupo que eventualmente tem cartão, tem limite, mas não quer usar. Eu estou falando da geração Z. A geração Z tem medo. 70% de um grupo entre 18 e 29 anos, que pega ali os late millennials, ali mais a geração Z, declara não gostar de usar cartão de crédito porque tem medo de cair na roda viva do cartão de crédito, do juro do cartão de crédito, né? E aí é por isso que a gente traz essas opções. Então a gente está aqui para atender consumidores e lojistas. Acho que do ponto de vista do consumidor, trazer uma forma de parcelar suas compras sem utilizar cartão de crédito, e olhando para o varejista, a gente conseguir dar opções para ele não ficar somente refém das adquirentes de uma forma geral, né? E aí vem, acho que talvez aí as grandes vantagens do nosso produto, né? Olhando para o consumidor, acho que o mais óbvio, né, que é a gente conseguir fazer uma compra parcelada sem utilizar cartão de crédito. Então a gente parcela em 4 vezes, e isso a gente faz sem a utilização do cartão de crédito. A gente tem uma aprovação imediata. Esses dias eu vi uma fintech toda orgulhosa dizer que aprova em 5 minutos, né? A gente aprova em 5 segundos. E é um pouco disso que a gente traz de experiência internacional, inclusive, do nosso time. Nossas regras de atraso são completamente fora do comum. Isso eu acho uma grande vantagem. A gente não cobra juro do consumidor. Isso pode parecer muito chocante, né, para uma fintech, né, por não cobrar juro, mas na verdade é essa a dor do cliente, né? Ele tem medo de se viabilizar, e a gente não está aqui para ganhar dinheiro também com uma, entre aspas, desgraça de alguém, né? A gente está aqui para, óbvio, incentivar que o consumidor pague em dia, mas também não inviabilizar ninguém. E, por último, é muito fácil usar. A gente tem um modelo super fluido. Então o cliente ele não precisa tirar selfie, não precisa tirar foto de documento, não precisa enviar comprovante de pagamento, não precisa assinar um contrato digital, coisas que a gente vê muitas das fintechs que aparecem por aí fazendo, um processo todo cheio de fricção, e a gente traz um processo mais fluido, né? E aí, olhando para o varejista, acho que as principais vantagens acabam sendo a gente ter uma aprovação muito diferente da normal. Então, eu ia explicando, né? Geralmente uma empresa de crédito olha para o score de um cliente. Então, ele seta lá um score e aprova dali para cima, né? E não faz tanto sentido para a gente trabalhar com score somente, porque no final do dia a gente aprova crédito para pessoas também que não têm score, porque não tem o cartão de crédito, talvez. Então, a gente olha muito para a inadimplência do produto. A gente entende que, por exemplo, o Eduardo aqui comprando uma camiseta, o Eduardo comprando uma passagem aérea, tem comportamentos de inadimplência diferentes. Então, a gente deveria devolver uma aprovação também diferente. Quando a gente aprova mais, a gente converte mais. Então, o cliente está apto a comprar e ele pode efetivamente converter a venda dele, ou seja, a gente aumenta as vendas do lojista, né? O ticket médio, por uma questão óbvia, o limite é limite, né? R$ 1.400 é um limite pequeno, e a gente acaba desassociando isso. A gente aumenta também o tráfego. A gente tem hoje números bastante impressionantes da marca, da PagaLeve, né? E olha que a gente nem lançou ela fortemente para o consumidor ainda. E a gente tem outras 2 vantagens aí. A primeira delas é que a gente paga sempre no dia seguinte, então a gente libera o lojista de ter que ficar negociando taxas de antecipação, que a gente vê comumente também no mercado financeiro. E, por último, a gente assume todo o risco de inadimplência e também da fraude. Acho que da inadimplência é comum para o varejista, o da fraude não. A gente entende, né, uma das coisas que nos fez abrir a PagaLeve era não concordar com o modelo atual, né? O adquirente ele vai lá, analisa um crédito, muitas vezes o lojista tem que contratar uma ferramenta à parte para analisar o risco, né?
e eventualmente acontece uma fraude. E aí o cartão de crédito tira o corpinho dele e fala, não é comigo, sinto muito, lojista, eu aprovei, mas a culpa é sua, né? E a gente não entende que isso faz sentido. Então, na verdade, a gente aprova, a gente assume também o risco disso, né? E aí a gente tem um case super interessante, porque a gente, apesar de muito novo, a gente tem, diria que 1 ano aí, a gente abriu em abril do ano passado, mas comercialmente a gente está desde novembro, a gente já tem várias integrações montadas, e a gente também tem vários lojistas aí trabalhando já com a gente. Alguns desses aqui que vocês estão vendo na tela ainda já assinaram, mas ainda não estão lá. Então, o caso do Grupo Brands assinaram conosco agora na sexta-feira passada, deve entrar durante essa semana aí, mas a gente tem uma série de grandes lojistas que já trabalham conosco, né? Então, a ideia aqui era muito mais apresentar um pouquinho para vocês sobre algumas outras opções que o varejista tem. Nós viemos aqui muito mais para trazer uma tecnologia diferente, ajudar. A gente chama muito o nosso modelo de um parcelamento inteligente, né? Porque a gente traz um parcelamento completamente fora da caixinha. A gente criou um motor de uma análise, um motor de decisão aí bastante diferente do que o mercado tem. Isso tem chamado bastante atenção. Então, a gente acaba trazendo mais venda para o varejista e, obviamente, ajudando também o cliente a fazer as suas compras, realizar seus sonhos com responsabilidade, né? A gente vê aí o cenário da economia de uma forma geral, a eleição junto com Copa do Mundo, aí tem Black Friday no cenário pós-pandêmico ainda, ao mesmo tempo tem juro nos Estados Unidos subindo, inflação no Brasil também, que ainda é um tema bastante difícil para a gente, que a gente está já enfrentando, e ao mesmo tempo tem guerra na Ucrânia, enfim, o mercado está realmente bastante intenso. Então, e a escassez de recurso para o varejo acaba sendo uma dor. Então, como também o Marcos disse, eu estou pegando vários ganchos do Marcos aí, mas gostei muito da fala dele e um dos pontos que o varejo está sentindo é a falta de oportunidade de parcelamento. Então, a gente traz isso para a realidade, a gente traz isso principalmente para o varejista que eventualmente não tem uma financeira e quer entregar um parcelamento sem cobrar juros do consumidor e, eventualmente, também num processo super simples, super fluido, com uma experiência agradável, né, para o consumidor.